Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco da nossa aula de uma visão geral do direito processual do trabalho, do nosso módulo 2, o módulo de processo e previdenciário, do nosso curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do SES. No primeiro bloco eu trouxe a visão introdutória, conceitual do direito processual do trabalho, trabalhando não somente o seu conceito, mas a própria noção da sua evolução no mundo e especificamente na estruturação do Poder Judiciário Trabalhista no Brasil. Dando continuidade, falo agora sobre a autonomia. Note que ainda, por incrível que pareça, ainda há alguma polêmica em relação à autonomia do direito processual do trabalho. Há, com frequência, principalmente quem não milita, a ideia de que, pelo fato de termos uma ampla supletividade ou subsidiariedade, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, do processo comum, há quem diga, olha, isso não é, isso é apenas uma ramificação de um tronco que é a teoria geral do processo, na qual vai tirar-se o processo penal, o processo civil, o processo administrativo, o processo tributário, e o processo de trabalho estaria nesse bolo. Sem prejuízo de uma visão monista da teoria geral do processo, né, de imaginar que o processo do trabalho é simplesmente um processo civil especializado, de certa forma, desprestigiá-lo. Né? É claro que nós podemos fazer duas árvores, ou dois ramos, ou dois galhos mais fortes desse tronco, com o processo penal e com os processos não penais, civil, administrativo, tributário, nesse ponto. E é claro que é uma teoria geral do processo que deve ser aplicado a todos, pelo menos na visão que adoto. O fato de não termos uma codificação própria, um código de processo do trabalho, pode efetivamente dificultar a compreensão da autonomia do processo do trabalho. Mas daí afirmar que ela não existe, afirmar peremptoriamente que é só processo civil, parece-nos que aí já há um exagero. Por quê? Porque o direito processual do trabalho passou com folgas em todos os estágios clássicos para a caracterização de uma autonomia de um ramo do direito. Sim, porque nós temos, primeiro, uma legislação típica, ainda que não tenhamos um código de processo do trabalho, há uma produção legislativa específica de direito processual do trabalho. E a reforma trabalhista, inclusive, reforçou essa visão ao trazer disciplinas próprias do processo do trabalho e não somente a aplicação dos códigos de processo civil. Mas trouxemos também a noção de formação de princípios e doutrina peculiares. Nós produzimos doutrina específica no Brasil e no mundo de direito processual do trabalho, de conflitos laborais, de formas de solução de conflitos laborais. E temos uma aplicação didática regular do direito processual do trabalho. A ideia especificamente de determinadas regras que não podem ser desprezadas, né, pela aplicação e dizer, não, vou seguir o professor de trabalho ou de processo civil ensina. Não, nós temos uma especialização, uma aplicação didática regular com a inclusão nos currículos das faculdades, nos cursos de pós-graduação, de disciplinas específicas, de especialidades em direito processual do trabalho. Além disso, não se pode desprezar a circunstância brasileira, que existe em outros países do mundo, de termos um juiz próprio para o direito processual do trabalho, que sempre foi muito destacado por Coqueijo Costa. Então, para mim, eu não tenho dúvida da autonomia do direito processual do trabalho. O que alguém pode discutir é o conceito de autonomia. Né? É autonomia para quê? Né? E é lógico que a compreensão da autonomia de um determinado ramo do direito é feita, sim, para uma questão didática.
É para essa finalidade. Por quê? Porque a gente tem que parar com essa coisa de dizer eu só estudo civil, só estudo trabalho, só estudo processo. Não, nós estudamos direito. Nós devemos superar esse malveso que tem sido dado nos cursos de graduação de dizer de uma especialização como se você não pudesse ter uma visão ampla da matéria, do clínico geral. É preciso compreender, claro que a especialização é importantíssima para a compreensão dos melindres, dos meandros, de cada um dos detalhes. Mas não se pode desprezar efetivamente a compreensão sistemática e divisão em doutrina, em disciplinas, em matérias próprias, em autonomia de matérias próprias, é efetivamente para efeito didático. E aí, nesse ponto, eu quero trabalhar justamente essa discussão da ampla supletividade ou subsidiariedade do processo comum ao processo do trabalho. Aqui, amigos, precisamos efetivamente compreender a previsão da subsidiariedade na CLT. E temos como previsão específica regras para a cognição e para a execução, dos artigos 769 e 889 da CLT. Vamos rever? Artigo 769. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas desse título. Na execução, o artigo 889 fala: aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Dentro dessa linha, nós temos aí uma busca, né, de um reconhecimento tranquilo da aplicação subsidiária, né? Note que nessa regra de aplicação subsidiária há uma especificidade que não pode deixar de ser destacada da ordem preferencial da penhora, porque o artigo 882 da CLT remete, nessa circunstância, à ordem do CPC, do antigo 655 do CPC. Dentro dessa linha, aí você vai adaptar ao novo CPC, mas nesse ponto, dizendo que, para a cognição é CPC, para a execução é lei de execução fiscais. Mas a gente usa o CPC de forma ampla também, e como previsão específica para a ordem da penhora. Aqui, a gente precisa realmente entender essa ideia, que o fato de termos uma ampla subsidiariedade, uma ampla aplicação do Código de Processo Civil não retira em si a autonomia do direito processual do trabalho. Por quê? Porque nós vamos ter alguns tipos de lacunas sempre no ordenamento jurídico. Perceba que a ideia de completude do ordenamento jurídico, que nos permite falar no tema da integração na omissão, na forma de colmatar as lacunas, na expressão da professora Maria Helena Diniz, né, é algo que nós vamos ver o tipo de lacuna, a espécie de lacuna. Porque existem 3 tipos de espécies de lacuna na classificação da professora Maria Helena, que a gente não pode prezar. A primeira lacuna é uma lacuna normativa. É a ausência de disciplina específica acerca de determinado instituto, o que vai gerar, na forma aqui já lida, a aplicação subsidiária. Há uma lacuna, porém, ontológica. É quando a norma, enquanto existente, encontra-se em descompasso com a realidade fática, seja para a evolução das relações sociais, seja pelo progresso técnico. Note que nós, na CLT, nós temos algumas lacunas ontológicas. Note, e a gente constrói, a gente integra isso com analogia. O melhor exemplo é a ausência de previsão, né, sobre digitação, mas que tem lá de datilografia, escrituração e cálculo, coisa que na prática ninguém mais faz, né, ou não é algo mais comum.
A digitação, sim. E aí o TST fez uma aplicação analógica sobre isso para falar uma noção de integração, né? Para mandar pensar o intervalo de um no outro, embora a NR17 fosse muito mais favorável. Eu sempre suscito essa questão. Mas aí a gente vai pensar em outras formas de integração. E além disso, existe, e essa é um campo amplo para decisões subjetivas que são objeto de crítica da doutrina mais ácida, né? É perceber das lacunas axiológicas. É quando a norma, embora existente, conduz a uma solução injusta ou insatisfatória. E isto, muitas vezes, tem sido distorcido, né, na negativa de aplicação da lei, o que não é postura que recomende a qualquer operador do direito. A gente precisa, porém, entender como é que deve ser bem compreendida essa matéria, né? Principalmente diante de reformas processuais. Nós passamos por diversas reformas processuais, né, no processo civil, né, antes mesmo do CPC 2015, ainda na vigência do CPC de 73, nós tivemos 3 grandes reformas. Em 94, 2002, a própria noção de 2005. Se você pensar na questão das tutelas específicas, você tem em 94, 99 e 2006, né, você teve diversas modificações legislativas processuais que encheram os olhos dos aplicadores do direito por serem medidas que buscam a efetividade, que buscam a celeridade e que é algo que a gente sempre quis para o processo do trabalho. Aí, a gente sempre viveu algumas celeumas doutrinárias, celeumas jurisprudenciais em torno da aplicação das inovações oriundas do processo civil, com resistência. E olha, digo, com liberdade, você, minha amiga, você, meu amigo, ouça o testemunho de uma pessoa um pouquinho mais experiente no campo processual. Eu estou na Justiça do Trabalho desde 1992, como magistrado desde 1995. E eu vi idas e vindas, porque as pessoas se apegam aos seus lugares de conforto, às suas zonas de conforto, aos seus lugares de fala, à sua experiência, ao seu conhecimento, e tem o que eu chamo de nostalgia de doutrina superada, ou saudade da legislação revogada, e às vezes muda-se a lei e o indivíduo quer aplicar de outra forma, e aí tem uma inovação e às vezes tem um deslumbre, uma situação invertida. Vou aplicar lá, mas é algo que foi previsto para a gente? Não, mas é mais útil. Aí tem que pensar como a gente faz essa aplicação. E como é que a gente deve fazer a aplicação? Parece que a gente deve buscar sempre a ideia de autonomia do direito processual do trabalho, mas verificando os seus princípios. E compreender o já lido aqui, artigo 769 da CNT, como uma cláusula de abertura para a aplicação subsidiária e não somente subsidiária, supletiva. A compreensão mesmo de que não podemos interpretar isoladamente, mas sim como um sistema, entendendo qual é a finalidade. Não aplicar a lei pela lei, mas a lei pela finalidade, sempre garantindo os direitos fundamentais, notadamente o direito ao contraditório e o devido processo legal. E por isso, a gente deve fazer uma remissão que me parece fundamental. Se você puder, dá uma pausa, ou quando terminar este bloco, volta lá no canal Pamplona e veja o episódio que eu fiz com o professor desembargador Sérgio Torres Teixeira sobre aplicação do CPC ao processo do trabalho. Né? Foi um episódio sensacional. O Sérgio também é nosso professor aqui e trabalhando justamente essa questão do artigo 15 do CPC. O artigo 15 do CPC fala o seguinte: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Nessa circunstância, a gente precisa entender qual é a diferença de aplicação supletiva para aplicação subsidiária.
E aqui há o episódio 72 foi muito legal mesmo. Veja lá, escreva seu comentário, dê seu like, né? Mas porque houve uma controvérsia doutrinária acerca do significado das expressões. E aí parece-nos que o critério do deputado Efraim Filho, que foi o relator parcial do projeto, é o que foi adotado, é o que tem sido adotado pela doutrina. A ideia de que a aplicação subsidiária visa ao preenchimento da lacuna. É uma hipótese de omissão absoluta. Melhor, um exemplo, há vários exemplos, né? Mas, por exemplo, a CLT, a Legislação Processual Trabalhista Específica, não tem regras próprias sobre impenhorabilidade. Mas as regras que estão lá no CPC são perfeitamente aplicáveis. As regras que estão lá na Lei de Bem de Família são aplicáveis. É uma aplicação, né, subsidiária, porque o texto que nós temos de aplicação direta não fala uma única palavra. Todavia, nós temos agora que lembrar da possibilidade da aplicação supletiva. O que é uma aplicação supletiva? É aquela que visa a complementação normativa. O que é isso? Há uma disciplina existente, mas incompleta. O melhor exemplo, para mim, é nas hipóteses de suspeição e impedimento do magistrado. Nós temos ali a previsão da suspeição, mas algo na exceção de suspeição, mas não tem exceção de impedimento? Claro que tem. Aí é algo que há uma disciplina, mas que pode ser efetivamente complementada pela aplicação das regras processuais. Isso, suspeição e impedimento do magistrado, as hipóteses do cabimento de embargos à execução, ou vamos pensar a impugnação, mutatis mutandis, né? Ou podemos pensar na própria a contradita da testemunha, né? Verificar as hipóteses para o seu compromisso, capacidade, impedimento, suspeição. Nós temos situações em que há uma disciplina simplista da legislação processual do trabalho que vai ser complementada, né, pela legislação processual comum. E aqui a gente precisa entender que quando temos lá no CPC aplicação subsidiária e aplicação supletiva, isso revogou o artigo 769? Isso revogou o artigo 889? Isso revogou o artigo 882? Parece-nos que é possível talvez conjugar os dispositivos, né? Por quê? Porque há divergência doutrinária sobre o tema, mas todas as correntes argumentam a partir do artigo 2º da LINDB, da Lei de Introdução dos Normas do Direito Brasileiro, tentar os fins sociais da norma, né? Não se trata de uma situação simplesmente de revogação. É preciso entender com mais vagar essa matéria. O artigo 769 tem sido visto, às vezes, como uma cláusula de obstrução, para dizer, é só nessa omissão que a gente vai pensar a aplicação subsidiária. Eu acho que a gente pode temperar isso e achar uma justa medida quando verifica efetivamente omissões com a base da fundamentação. Note que o TST tem feito a parte dele. Tem feito a parte dele com as suas construções das instruções normativas. A instrução normativa 39, em especial, que trata das regras do processo civil que ele, a prioristicamente, entendeu cabível. Tem sido uma diretriz. É norma de aplicação compulsória? Isso aí é típico de um sistema autoritário. Não, são recomendações, né, que devem ser levadas em consideração pelos magistrados. Querer aplicar compulsoriamente algo que é uma instrução normativa dentro do Poder Judiciário é, na verdade, um resquício de poderes autoritários, né, e de querer se arvorar legislador, o que não tem legitimidade para fazer. Então, são, obviamente, nortes que devem ser levados em consideração pelo magistrado e eu aplico com frequência. Isso, claro, trata da instrução normativa 39. Mas vamos falar, no final da aula, da instrução normativa 41, que é já na parte processual da reforma. Mas pensando na
39, vale a pena ler aqui a consideranda, né? A parte do... Aqui, lembre que em latim, os considerandos, não vai ser consideranda, é a consideranda, né? Da instrução normativa. Diz lá: considerando o escopo de identificar apenas questões polêmicas e algumas das questões inovatórias relevantes para efeito de aferir a compatibilidade ou não de aplicação subsidiária ou supletiva ao processo do trabalho do Código de Processo Civil 2015, considerando a exigência de transmitir segurança jurídica aos jurisdicionados e órgãos da Justiça do Trabalho, bem assim o escopo de prevenir nulidades processuais em detrimento da desejável celeridade. A ideia é que, em vez de deixar que os juízes comecem a aplicar do jeito que quiserem, está dizendo, olha, parece-nos que a melhor diretriz é essa. Pode decidir do contrário, você vai buscar uma fundamentação, né? Mas é claro que já saber mais ou menos qual é a visão dos ministros do TST garante algum grau de estabilidade ou de segurança nas relações jurídicas. Antes da gente ver os exemplos polêmicos da instrução normativa, vamos fazer rapidinho aqui no final desse bloco uma revisão da estrutura da instrução normativa número 39. Parte dela já foi superada pela reforma trabalhista e pela instrução normativa 41, mas parece-nos interessante, até para compreender, já que é uma aula teórica sobre aplicação supletiva nesse aspecto, entender como ela foi estruturada. Ela começa com os consideranda, né, a ideia do que foi levado em consideração para estabelecer. No artigo 1º, fala da possibilidade da aplicação do CPC ao processo de trabalho, mantendo a regra geral da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias e do prazo de 8 dias para interposição de recursos, ressalvado os embargos da declaração. No artigo 2º, traz dispositivos que ele entende a prioristicamente não aplicáveis ao processo do trabalho por ausência de omissão ou existência de incompatibilidade. Confesso que não são todos que eu concordo não, tá? Tenho que dizer com pureza d'alma, mas é algo que a gente precisa dizer qual foi a forma que o TST. Algum deles, a própria reforma trabalhista já facilitou. Note, por exemplo, contar em prazo de dias úteis, a gente tinha regra própria, mas era um avanço. A reforma trabalhista já pacificou. O artigo 3º, os dispositivos aplicáveis ao processo de trabalho, ali já fazendo quase uma pré-julgamento em questões futuras, e aí alguns artigos com, digamos assim, especificações ou reforço de fundamentação para aplicar, né, na Justiça do Trabalho. Por exemplo, o artigo 4º, com as considerações sobre a vedação à decisão surpresa, já antecipando qual seria a compreensão do TST sobre o tema. Aqui me parece didático ler os 2 parágrafos. Vamos ler aqui? Parágrafo 1º. Entende-se por decisão surpresa que, no julgamento final do mérito da causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar fundamento jurídico ou embasar-se em fato não submetido à audiência prévia de uma ou de ambas as partes. Parágrafo 2º. Não se considera decisão surpresa a que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o direito processual do trabalho, as partes tinham a obrigação de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e aos pressupostos recursais, salvo disposição legal expressa em contrário. É a possibilidade de, por exemplo, acolher de ofício uma intempestividade, né? É uma situação que não é uma decisão surpresa, propriamente dita. É claro que a ideia de evitar a decisão que a parte não tenha trazido argumentação é a diretriz. Aí, só passando em revista para acabar o bloco. Artigo 4º, trata da aplicação da sentença parcial de mérito ao processo de trabalho, cabendo RO de imediato. O artigo 6º trata do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e aqui é algo que foi revogado pela Instrução Normativa 41, em razão da previsão específica de incidente de reforma trabalhista, de incidente de desconsideração na reforma trabalhista. A gente vai mencionar isso. O artigo 7º trata do cabimento da figura da improcedência prima facie, né,
de pedido contrário enunciado de jurisprudência dominante e vinculante. Artigo 8º fala da aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Artigo 9º, esclarecimentos a respeito de embargos de declaração. 10, correção de vícios sanáveis em grau recursal. 11, inaplicabilidade da inquirição direta das testemunhas pela parte. O cross-examination, que vocês vão ver na aula sobre provas, é algo que o processo civil consagrou e o TST não admitiu a aplicação no processo de trabalho. A reforma trabalhista nada mencionou. Artigo 12, devolução ao TST de todos os fundamentos do recurso admitido por apenas um deles. Artigo 13, reconhecimento do cheque e da nota promissória emitidos em reconhecimento de dívida inequivocadamente de natureza trabalhista como títulos executivos extrajudiciais. Isso é algo que está no meu livro sobre Manual da Conciliação Preventiva e do Procedimento Sumarício Trabalhista, que eu fiz em 2001 com o professor Rodrigues Pinto. Né? Digamos assim, a ideia de pluralidade de títulos executivos extrajudiciais na Justiça do Trabalho. O TST expressamente vem a reconhecer 18 anos depois. Né? É algo interessantíssimo para mim, é uma certa vitória intelectual. O artigo 13. O artigo 14 fala da não aplicação ao processo do trabalho, né? Exceto em relação aos conflitos coletivos de natureza econômica, da previsão de criação de centros judiciários de solução consensual de conflitos. E aí o que acontece? Essa é uma matéria que a gente vai trabalhar na aula própria, por causa do Sejusc, que já é uma realidade. E aí a gente tem especificamente algumas construções de temperamento posteriormente. E isso mostra que uma instrução normativa que traz uma previsão a priorística é algo bom para a segurança, mas não pode ser interpretado como algo cristalizado. É algo que precisa ser sempre temperado pelo tempo. Artigo 15 trata de jurisprudência vinculante, a 16 sobre a exigência de cadastro prévio perante o PJE para acolhimento de alegação de nulidade por inobservância de requerimento de notificação exclusiva em nome de certo advogado. O artigo 17 trata da aplicação ao processo de trabalho dos dispositivos relativos à hipoteca judiciária, protesto de decisão judicial e inclusão em nome do executado em cadastro de inadimplentes. Lembrando que essa matéria passou a ser regulada pela reforma trabalhista e, obviamente, passou a ser de reserva de lei. E, finalmente, o artigo 18 trata da vigência imediata da instrução normativa. Isso aqui é interessantíssimo, passando em revista. Só que, como o tempo acabou, no próximo bloco eu vou trazer alguns exemplos polêmicos da instrução normativa dos institutos lá mencionados. Daqui a pouco a gente volta.